Por que o One Piece é tão bom? Esse vídeo é uma tentativa de decifrar o porquê o One Piece é tão bom. Eu sei que uma história sobre um pirata que estica, que está sendo serializada há mais de 2 décadas, dispensa apresentações. E que já existem diversos vídeos falando sobre a obra e o seu apelo. Mas essa é uma abordagem minha, em um nível mais íntimo e individual, e de como tem sido a minha experiência acompanhando One Piece por no mínimo uns 10 anos. Antes de falar sobre o One Piece, propriamente dito, eu acho que é necessário contextualizar um pouco a minha relação com as obras do gênero. Desde moleque eu sempre assisti muitos animes. E acho que o primeiro de todos foi Dragon Ball Z, anime que marcou muito a geração, no Brasil e no resto do mundo também. Nos bons e velhos tempos de TV Globinho. Onde quer que Dragon Ball estivesse passando, você sempre ia encontrar pessoas parando para assistir. E na época todo mundo queria faltar à escola no episódio em que o Goku se transformava em Super Saiyajin 3. Isso aí era fato, era uma febre, era uma absoluta febre. Foi o primeiro contato com animes e fez com que eu passasse a me interessar mais por obras como essa. Como Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Inuyasha e etc. Muitas dessas obras passavam na TV aberta, fazendo com que alcançasse uma geração inteira de crianças que ficaram marcadas por esses animes. Eu confesso que isso influenciou muito o meu gosto e continua a influenciar muito até hoje. Mas esse é um vídeo sobre One Piece. Mas era necessário essa menção para entender o porquê eu gosto tanto do gênero shounen. E para quem não sabe, shounen significa jovem em japonês, e é usado para se referir a mangás e animes que são feitos destinados para um público mais jovem, em sua maioria homens, e eu acho que é por isso que a maioria dos shounens focam tanto em lutas e batalhas e etc. Então, desde moleque eu tenho enraizado em mim o gosto por esse tipo de obra. E mesmo hoje, com 27 anos, eu continuo assistindo e lendo obras do gênero. E nos últimos anos o gênero shounen tem evoluído muito, narrativamente falando, e fugindo um pouco assim da convenção shounen padrão. Mas isso é assunto para outro vídeo. Dentre todos esses animes que eu mencionei, tem um que se destaca pela sua longevidade e consistência, e essa obra se chama One Piece. Depois de contextualizar melhor a minha relação com o gênero shounen como um todo, acho que já está na hora de realmente falar sobre One Piece. Como eu disse, eu venho acompanhando One Piece há no mínimo uns 10 anos, mas eu conheço a obra há muito mais tempo e sempre tive vontade e interesse de assistir. Mas até mesmo na época o tamanho do anime já era uma barreira, e eu na ocasião não entendia muito o apelo dos primeiros arcos, e por isso sempre começava e parava de assistir. Até mesmo o design exagerado, espalhafatoso, me causava certa estranheza, e hoje eu enxergo e entendo que esse também é um dos apelos de One Piece. Esse design ajuda muito na identidade visual da obra, e traz esse ar de singularidade e originalidade que só One Piece tem. Então, um belo dia, decidi que assistiria, mesmo que na marra, porque eu sabia que algo naquele mundo me cativava e eu precisava saber o porquê. E essa foi uma ótima decisão da minha parte. O que é um problema para muitas pessoas, e eu entendo o porquê, também era a maior qualidade de One Piece, que é a sua longevidade e como o Eiichiro Oda, o autor da obra, toma seu tempo para desenvolver o mundo, os personagens, todos os conflitos e questões que permeiam aquele universo. O resultado disso é um mundo que, apesar de fantástico e exagerado, é muito entrelaçado com a realidade, porque aborda questões muito humanas que em muitos momentos são um espelho da nossa própria história, dos nossos problemas e também dos nossos dilemas morais. Não é nenhuma novidade que One Piece tem um ritmo lento. Oda faz questão de parar e desenvolver cada arco, cada ilha, cada personagem, mesmo que ele não seja tão relevante assim para a obra. Ele faz tudo isso de forma minuciosa. E One Piece basicamente segue uma estrutura narrativa. O Luffy começa sua jornada sozinho em um barril no meio do oceano, e em cada novo local que ele chega, ele vai fazendo novos companheiros que se juntam ao bando por acreditar no sonho do Luffy de se tornar o rei dos piratas. E porque esse sonho tão megalomaníaco reflete e reforça o anseio desses novos companheiros de realizarem os seus próprios sonhos. O Zoro quer ser o espadachim mais forte do mundo, a Nami quer desenhar o mapa mundi, o Sanji quer encontrar o All Blue e por aí vai. Todos esses personagens também possuem sonhos impossíveis e veem no Luffy um espelho disso, e alguém que realmente acredita que possam ser realizados. Em cada nova ilha, somos introduzidos a novos personagens, novos conflitos, muitos deles políticos inclusive, e aos poucos vamos juntando as pecinhas aqui e ali, entendendo melhor sobre como esse mundo funciona. Mas além das grandes tramas de One Piece, tem sempre pequenas histórias sendo contadas,
que enriquece e agregam muito ao mundo, te cativando e fazendo com que você se importe com o que acontece, fazendo com que você crie laços e conexões que podem fazer até mesmo um marmanjo grande chorar. E aí que está a magia de One Piece, fazer com que a gente se relacione com a obra a um nível íntimo, ao ponto de se importar tanto com o que está acontecendo. Por isso, o Oda é gênio. Tudo isso não é obra do acaso. É resultado de contar uma boa história de forma consistente e coerente durante muitos anos. É claro que uma obra desse tamanho possui um deslize aqui ou outro ali, mas não é nada em comparação ao pacote como um todo. Existem muitas camadas narrativas em One Piece. Existem as histórias individuais de cada um, a história das ilhas que eles conhecem, cada um com seu conflito, dores, e existe a história do mundo como um todo. E de maneira bem orgânica, todas essas camadas se relacionam umas com as outras. Em uma camada mais superficial, para quem não conhece a obra, One Piece pode ser só um desenho maluco de personagens estilizados e desproporcionais. Mas em uma camada mais profunda, One Piece é uma obra que se trata sobre política, sobre autoritarismo, repressão, luta pela liberdade, o anseio de ser livre, dono de si e buscar realizar os seus próprios sonhos. A grande trama de One Piece, para mim, seria essa. É uma luta contra o autoritarismo e o controle do governo mundial e de outras forças ditatoriais daquele mundo. Uma luta pela liberdade e, consequentemente, no percorrer do caminho, encontramos personagens e histórias incríveis sendo contadas. Eu posso citar uma que, acredito que não seja um grande spoiler, mas acho que é muito subestimada e reflete bem sobre o que One Piece se trata. Vou tentar resumir bastante e descontextualizar para que não seja um spoiler, para quem ainda não assistiu e tem interesse de um dia assistir. Sabe, no fantástico de One Piece, existe a raça dos homens-peixe, e por serem mais fortes e resistentes, eles eram capturados, comercializados e escravizados pela elite humana. E devido a esse histórico de atritos e violências, surgiram diversos movimentos de libertação e emancipação dos tritões em One Piece, e até mesmo uma certa ruptura entre as raças. Uma das consequências disso é a proibição de transfusão de sangue entre humanos e homens-peixe, mesmo que isso signifique a morte. E em um dos arcos de One Piece, o Luffy precisa de uma transfusão de sangue urgente, e ele recebe essa transfusão de um homem-peixe que também é um de seus amigos. E isso gera, uma cena linda, onde todos estão em volta, olhando aquele acontecimento, e onde, centenas de anos de ódio e preconceito acabam, mesmo que só por aqueles instantes essas tensões não existem mais. Eu resumi bastante, mas acredito que consegui passar a principal mensagem e reforçar os pontos que eu venho levantado até aqui. Então, voltando ao título do vídeo, por que One Piece é tão bom? Porque ele consegue compilar todas essas histórias incríveis ao mesmo tempo, de forma coesa, mesmo apesar de sua longa duração, e ele consegue fazer tudo isso de forma emocionante e apelativa, onde todo mundo pode tirar algo de lá. Para uma pessoa mais nova, talvez o apelo seja apenas as lutas, Para uma pessoa mais velha, ele já consegue capturar melhor outras questões que estão sempre sendo abordadas na obra e por aí vai. É aquele ditado, One Piece pode te fazer chorar por causa de um navio. E recentemente foi anunciado um remake pela Wit Studios, o mesmo estúdio que animou as primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin, e eu tenho total certeza que One Piece, através desse remake, vai conseguir alcançar uma audiência ainda maior de novas pessoas que nunca tiveram contato com a obra, ou que tinham medo da longa duração, do ritmo, ou por achar muito datada a animação dos primeiros episódios, que são do final da década de 90. Uma obra grandiosa como One Piece merece ser vista e experienciada por mais pessoas. E como a Wit não vai ter que se preocupar de estar lançando episódios tão próximos do mangá, o ritmo do anime vai melhorar muito e a experiência de quem tá assistindo vai ser muito, muito melhor. E é isso, eu comecei esse canal recentemente para falar sobre coisas que eu gosto e no que diz respeito às coisas que gosto, não poderia faltar One Piece.